Olá, eu sou Gabriela e irei apresentar o trabalho que se trata de uma proposta para compartilhar dados de proveniência de processos de software em ambientes heterogêneos. No momento em que essa apresentação está sendo gravada, eu atuo como professora no Cefet-MG, Campus Leopoldina, e esse trabalho também tem como coautoras a Eudane e a professora Cláudia Werner, ambas da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Regina Braga, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, nos últimos anos, as práticas de desenvolvimento de software evoluíram, trazendo aí novas formas de desenvolver software, como o próprio desenvolvimento global de software. De forma bem ampla, essas novas práticas visam reduzir custos e tempo de desenvolvimento de software por meio da utilização de questões como reutilização de artefatos desenvolvidos por terceiros, distribuição da carga de trabalho e compartilhamento de conhecimento em um cenário distribuído. Além disso, cabe ressaltar também, que o desenvolvimento global de software ele se insere nesse contexto atual da indústria 4.0 e pode sim apoiar o seu desenvolvimento utilizando várias tecnologias digitais como a computação em nuvem, Big Data e inteligência artificial. Com isso, além desse cenário aí de desenvolvimento global de software, as empresas de desenvolvimento elas utilizam cada vez mais práticas orientadas a dados como parte de seus negócios, usando dos mesmos para calcular vários indicadores de desempenho, por exemplo. Porém, usar e compartilhar dados de processos de software em um ambiente distribuído e heterogêneo pode ser uma tarefa aí desafiadora para muitos engenheiros de software. Nesse sentido, o objetivo principal desse artigo é apresentar uma proposta de compartilhamento de dados de proveniência de processos de software em ambientes heterogêneos, como é o contexto aí do desenvolvimento global de software. Considerando os principais conceitos envolvidos nesse trabalho, o primeiro deles é o processo de software, que nada mais é que o conjunto de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos necessários para conceber, desenvolver, implantar e manter um produto de software. E esses processos eles são representados aí por modelos de processo, que refletem o know-how aí da organização em relação ao desenvolvimento do software e resultam em uma ampla gama de dados heterogêneos. Por outro lado, a proveniência de dados ela pode ser definida aí como a descrição das origens de um dado e o processo pelo qual ele passou até chegar no seu estágio atual. Nesse sentido, a gente acredita que o rastreamento da proveniência vai nos permitir aí compartilhar, descobrir e reutilizar dados, simplificando as atividades colaborativas em um cenário de desenvolvimento global de software. Considerando aí que o PROV é um modelo padrão recomendado pelo W3C para lidar com proveniência de dados, porém, ele não captura as especificidades necessárias para o contexto de processos de software. Então, o que a gente fez? A gente pegou o PROV e estendeu ele de forma que as especificidades de processos fossem capturadas pelo mesmo, certo? Então, o PROV SW Process, basicamente, ele é composto por classes que são expressas pelas formas geométricas, e pelas relações que são expressas aí pelas linhas sólidas do modelo. Além disso, a gente tem também as inferências, que são relações que elas são inferidas pelo modelo, ou seja, elas não precisam ser especificadas. Então, eu consigo dizer, por exemplo, que uma atividade ela está associada com um stakeholder, uma atividade ela adota um procedimento, um processo de software é composto por várias atividades, uma atividade está associada a um processo de software e assim por diante. Esse modelo ele conta também com uma ontologia, que é especificada em OWL e está disponível online no link superior aí dessa apresentação. Ok, mas como usar ou aplicar esse modelo, Aqui a gente tem o conjunto de atividades que devem ser seguidas para a aplicação do modelo. Começamos com a captura dos dados de execução de processos de software. Aí a gente tem uma série de dados que podem ser capturados, De forma geral, os dados obrigatórios são basicamente as atividades envolvidas no processo e quem executa cada atividade, os artefatos manipulados durante essas atividades. A gente tem uma série de outras
outros dados que são opcionais, mas cabe ressaltar aí que quanto mais dados capturados, maiores são as inferências, maiores são os insights gerados sobre esses dados, né? Se esses dados não estiverem especificados de acordo com o PROV, a gente precisa usar aí um wrapper, que a gente chama, para ajustar esses dados de acordo com o modelo. A partir daí, esses dados vão ser armazenados numa base relacional e vai ser gerada uma ontologia OWL que pode ser compartilhada e entendida aí, já que ela vai estar dentro desse padrão que é o PROV SW Process. Após isso, né, como um extra, a gente tem a possibilidade aí da realização de inferências, né, que é aquela descoberta de relações que estão implícitas ali nos dados, elas não são explícitas, elas não foram informadas, e também a possibilidade de visualizações através de gráficos e tabelas, através de uma ferramenta específica que é capaz aí de interpretar os dados gerados de acordo com o PROV SW Process. Aqui um pequeno exemplo, né, para mostrar a aplicabilidade do modelo. A gente pegou 10 instâncias de um processo de software da indústria que lida aí com tratamento de erros e implementação de novas features em um determinado ERP. Essa empresa é uma empresa de tamanho médio. Todos os trabalhadores trabalham aí no esquema de home office, em times distribuídos, lidando aí com diferentes processos de software, e especificamente o processo que a gente está analisando, ele tem aí 6 papéis distintos, né, de fato. Aqui a gente tem, né, o resultado final, após passar por todas aquelas atividades, né, de captura de dados, transformação dos dados de acordo com o modelo, geração da ontologia, né, e posterior visualização, um exemplo de insight que a gente consegue, né, gerar a partir do modelo. Eu tenho aqui, né, todos os meus stakeholders, atividades, papéis desempenhados no processo. Eu consigo visualizar, por exemplo, né, quem atua como programador, como cliente, como suporte. No cantinho aqui, eu tenho que 3 papéis não foram desempenhados por ninguém dentre as instâncias analisadas. Tenho também que, por exemplo, a pessoa 1, ela foi a mais versátil, né, que ela atuou dentro dessas instâncias analisadas, tanto como programador quanto como suporte, né? E todas essas análises elas foram geradas aí por uma pessoa que não atuava no processo, né? E sim por uma pessoa que desenvolveu o modelo. E quando essas análises foram apresentadas para o gerente do processo, ele realmente concordou que essas análises estavam corretas e que realmente faziam sentido. Então aí a gente vê a vantagem de utilização do modelo para compartilhamento de informações. Por fim, cabe ressaltar aí que a gente apresentou, né, um modelo para compartilhamento de informações de processos de software que pode ser usado e entendido por times distribuídos de software, além de oferecer a possibilidade aí de inferências e de insights sobre os dados de proveniência do processo. A grande ou maior limitação da nossa proposta, não do modelo em si, né, é a necessidade aí desse wrapper para organizar esses dados de acordo com o modelo. A gente sabe que existem aí diversas ferramentas para execução de processos, né, não tem um padrão. Então, para colocar esses dados de acordo com o modelo, a gente precisa aí desse wrapper para estar executando. Como o trabalho futuro, a gente tem a questão aí relacionada ao modelo, né, especificamente, que é explorar outras possibilidades de relacionamentos entre stakeholders, principalmente com relação a relações colaborativas, né, que não foram exploradas ainda, além da possibilidade de derivar novas relações que podem ser estabelecidas entre os níveis do processo, né, entre o nível de proveniência prospectiva e retrospectiva, que não foi abordado nesse trabalho. E já com relação à validação da proposta e a sua evolução, a gente tem aí como trabalho futuro aplicar o modelo e analisar essa questão dos dados entre vários projetos e vários processos, né? Considerando que isso pode ser aí muito importante para o entendimento e para a geração de insights nesse cenário do desenvolvimento global de software, além de fazer uma avaliação aí um pouco mais empírica, né? E não tão superficial como foi apresentado. Já com relação à validação da proposta e sua evolução, a gente pretende aí aplicar
o modelo, né, para analisar aí a questão dos dados de vários projetos e vários processos, né. Nos nossos exemplos a gente foca em um único processo e várias instâncias desse mesmo processo, mas a gente tem a intenção de analisar vários processos e projetos em conjunto, que a gente acredita que isso pode trazer conhecimentos interessantes e insights importantes sobre o desenvolvimento global de software, além de realizar aí uma avaliação um pouco mais empírica da nossa proposta.